Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito atual e muito importante ser falado. Hoje nós vamos falar sobre autismo e o espiritismo. Como é um assunto complexo, demanda muito tempo, demanda muita pesquisa, eu dividi ele em duas partes. Eu farei uma parte agora, onde eu vou fazer um resumo sobre o autismo e outras coisinhas. Vou tentar não me aprofundar tanto, e farei uma segunda parte aí no mês de abril, que é o mês mês de orgulho autista, mês do autismo. Então, aí eu aprofundarei um pouco mais sobre o autismo e o espiritismo em abril. Então vamos lá, gente. Começando com os índices do transtorno do espectro autista. Nos Estados Unidos, de 1 a cada 44 recém-nascidos, um possui a condição de transtorno do espectro autista. No Brasil, de a cada 36 nascidos, um tem o transtorno do espectro autista. Estima-se que nos Estados Unidos haja 2 milhões de pessoas com a condição de transtorno do espectro autista. E no Brasil, 6 milhões de pessoas possuem a condição de transtorno do espectro autista. As pessoas com o transtorno do espectro autista são hoje mais que as pessoas com AIDS e câncer juntas. No mundo, temos 38 milhões de pessoas com AIDS e 19 milhões de pessoas com câncer. No mundo, o total hoje são 70 milhões de pessoas com a condição do transtorno do espectro autista. Então não podemos dizer que o autismo é raro. Não, o autismo não é raro. Ele apenas não tinha um diagnóstico assertivo antes. A cada 5 crianças com o transtorno do espectro autista, 4 são meninos e 1 é uma menina. Todos os dias, no Brasil, gente, todos os dias 931 crianças, em média, tá? Nascem no país. E 25, todos os dias, possuem o transtorno de espectro autista. Então vejam quantos e quantos vêm e como esse índice tende a aumentar com o decorrer dos anos. Mas o que é o autismo? O autismo, ou TEA, é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico e causa dificuldades na interação social, na comunicação e no comportamento em diversos níveis, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5. Vejam que ele diz condição. É uma coisa que estará presente ao longo da vida dessa pessoa. Ela não é uma doença, ela não pode ser curada. E aqui, falar ou não falar? Como a gente deve falar? Qual o termo que a gente deve usar para uma pessoa que possui o transtorno de espectro autista? As formas erradas de se falar. Portador de autismo ou pessoa com autismo. Não se deve usar o termo, pois coloca o autismo como algo que a pessoa carrega, ou condição negativa, pois a mesma não é uma doença ou condição que possa ser removida ou curada. Exemplo, como alguns já sabem, eu, Leonardo, possuo o transtorno de espectro autista. Eu não posso tirar o transtorno de espectro autista que eu possuo, a condição que eu possuo, e entregar para a Jo. Ah, Jo, cansei de ser autista, eu vou passar para ti agora. Infelizmente não, gente. Por isso não se deve ser considerado uma doença. Por isso que ela não possui cura. Mas e qual o termo correto, então, que eu devo usar? Uma pessoa com deficiência, pessoa autista ou pessoa com transtorno do espectro autista? O autismo é parte fundamental da sua identidade e não uma condição separada ou adicional. E aqui,
vai aprofundar um pouquinho, vamos entender o que significa a sigla TEA. Começando com a letra A, que vem da palavra autista, que vem do grego autos, si mesmo. Depois temos o E, de espectro, registro fotográfico ou visual de uma distribuição de quantidades observáveis, ou propriedades dispostas segundo sua magnitude. E para o terceiro, o T, que é o transtorno, situação que causa incômodo, impedimento, estorvo ou bloqueio. Pode se manifestar de várias formas e cada pessoa dentro da condição de autista é diferente uma da outra, embora compartilhem o mesmo diagnóstico. Um dos motivos que torna complexo esse diagnóstico do autismo, pois é justamente a diversidade de manifestações e características. Então, isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que possui o transtorno do espectro autista, ela não é a mesma que a outra pessoa que também possui transtorno do espectro autista. Eu, Leonardo, tenho as minhas características, algumas me colocam como uma pessoa que possui transtorno do espectro autista, como outra pessoa vai ter outras características que também o colocam nesse transtorno. E colocam ele também nessa condição de transtorno do espectro autista. Por isso que ele fala espectro, ó, registro fotográfico ou visual de uma distribuição de quantidades. Então pode existir inúmeras características que podem fazer com que a pessoa seja diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Mas qual as principais características do TEA? Estereotipias podem se fixar a objetos específicos, desenvolver comportamentos repetitivos ou até mesmo a fala repetitiva, sendo que estas atitudes estereotipadas ocorrem sem um objetivo ou finalidade. Aí eu anotei algumas estereotipias que são as mais comuns. Temos pulos e gritos sem motivos, repetições de sons, andar nas pontas dos pés. Muitas vezes, as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista possuem essas estereotipias. E as dificuldades sociais. Indivíduos cujos processos cognitivos não são desenvolvidos, ou seja, que não conseguem perceber, interpretar e responder aos sinais com as expressões faciais, como as expressões faciais. Têm maior dificuldade em estabelecer laços e interações sociais. Muitos autistas não conseguem fazer contato visual, sentem-se oprimidos ou com medo de situações sociais, têm dificuldades nas falas. São pequenas características que a gente pode acabar encontrando em pessoas com o transtorno do espectro autista. Quais são os níveis? Porque o transtorno do espectro autista possui níveis. De acordo com o DSM-5, os níveis do autismo são classificados com base no nível de suporte necessário. A classificação em grau de autismo, não é mais utilizada. Hoje é feita uma avaliação detalhada da intensidade dos sintomas que resulta em um perfil individual de habilidades e suporte. Isso quer dizer que o quê? Que o Leonardo, ele tem um nível 1 de suporte de autismo. Isso quer dizer que o quê? Que o Leonardo não tem a necessidade de tanto suporte para a condição dele como uma pessoa com o nível 2 de suporte ou com o nível 3 de suporte. Quanto maior for o nível de suporte, mais aí tem essa necessidade. Quanto mais o nível, mais o nível de suporte, mais ele vai ter essa necessidade de suporte da condição dele. Os níveis de autismo são úteis para entender a gravidade dos sintomas e a necessidade de suporte, mas cada pessoa é única e pode apresentar sintomas com necessidades específicas. Aí eu trouxe aqui só alguns exemplos de cada um dos níveis.
Temos o nível 1 de suporte. Quem tem o nível 1 de suporte? Ele tem dificuldade de iniciar e manter uma conversa. Ele tem interesse restrito a certos assuntos e coisas. Consegue se comunicar e tem a linguagem intacta, consegue conversar normalmente. Consegue se adaptar bem à mudança de rotinas. Depois temos o nível 2 de suporte, que é o nível autismo moderado. Não consegue interpretar expressões faciais e duplo sentido, possui dificuldade para se adaptar a mudanças de rotina, necessita de suporte extra para lidar com questões sociais e possui umas estereotipias mais intensas. E depois temos o autismo severo, que é o nível de suporte 3, que ele apresenta todas essas características que eu comentei do nível 2 de suporte, nível 1 de suporte, mas tem também essas características agravadas e podem ter uma deficiência muito severa na comunicação e possuem principalmente um perfil inflexível. Eles são muito inflexíveis. Se é aquilo, é aquilo. Mas agora eu pergunto para vocês, agora voltando para a questão do espiritismo, qual que vocês acham que é o sentimento que é o catalisador do autismo hoje nas pessoas? Qual o sentimento que vocês acham que é assim, que é aquele que é para causar o autismo? Qual que vocês acham? Não? Ninguém chuta? A culpa. A culpa é o maior catalisador do autismo hoje nas pessoas com transtorno do espectro autista. Na psicologia, como diz Divaldo, a culpa é o pássaro negro que pousa na consciência humana. A culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo a si mesmo ou a outro. A consciência do erro nos traz sofrimento e ele pode ser vivenciado de duas formas. Existe a culpa saudável e a culpa patológica. A culpa saudável, que nos leva ao arrependimento sincero e mesmo revestido de dor, impulsiona o espírito à reparação. A culpa saudável é aquela que o espírito sabe que errou quando desencarna, e mesmo sabendo do erro, mesmo sabendo que aquilo vai causar certas dores, certos dissabores, ele diz, certo, eu errei, então agora eu vou voltar de novo, vou voltar com essa condição de autista, com problemas no meu corpo físico, na minha mente, mas eu sei que depois que eu passar por isso, eu vou estar melhor, eu vou ter uma condição melhor e vou poder seguir minha jornada. E a culpa patológica. Na questão da culpa patológica, o espírito tem apenas o remorso, na qual ele acredita que ao sentir a dor, está pagando pelo mal cometido. Trata-se de um congelamento evolutivo, trava psicológica que causa sérios danos na mente e no corpo. A culpa patológica é aquela que prende o espírito, sufoca ele não consegue achar esperança. Então ele precisa passar por todo um tratamento, muitas vezes ele precisa vir com a condição de autista, para passar por todo esse sofrimento, para ver se esse sofrimento o desperta para sua própria evolução, para entender que ele não tem necessidade de manter esse sentimento de culpa. E aqui, como a visão espírita pode explicar o autismo? O autismo pode ser apresentado como expiação, prova ou missão. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre esses três e vou dar alguns exemplos. Mas lembre-se, não quer dizer que o autista, a pessoa com autismo que vocês conhecem, que segue certinho essas três questões, tá? Lembre-se, tudo são possibilidades. A única coisa que é certa é Deus e o Mestre Jesus. Então vamos lá. O autismo, quando é uma missão, esses espíritos
ainda não aperfeiçoaram seu vínculo com o perispírito, criando uma perturbação no corpo físico. Muitos espíritos que estão vindo com o transtorno do espectro autista, com a condição do autismo, eles são espíritos que vêm de outros orbes, outros planetas, e o seu espírito ainda não conseguiu se conectar, manter a frequência certinha ali com o perispírito do nosso planeta. É a mesma coisa quando uma pessoa... Vocês lembram que antigamente, quando não existia essas roupas de mergulho, tinha um escafandro. Você sabe o que é, né? O escafandro? Aquela roupa toda grandona que tem um capacetão grande de metal assim, que as pessoas usavam para entrar no mar, para entrar nos lugares assim, embaixo d'água. É a mesma... Vamos usar esse exemplo. Um espírito que possui uma envergadura espiritual e vem para o nosso planeta, que está rumando para um planeta de regeneração, ele vem para um perispírito que é mais grotesco, vamos dizer assim, mais denso, ele vai se sentir meio constrangido, vamos dizer assim. Ele não vai conseguir se adaptar muito bem. Aí ele vai vir nessa encarnação com essa condição, para melhor se adaptar. E depois, nas próximas, ele já consegue vir normalmente. Depois temos também a expiação, que é... Perdão, gente, eu não falei aqui, ó. Missão, espíritos que ainda não aperfeiçoaram... Isso, já falei, perdão. Isso. Então, expiação. Expiação, caracterizada por grandes limitações em decorrência da humanidade perdida em reencarnação passada, ou fuga da sua própria encarnação. Quando o autismo, a condição de autista é em decorrência de uma expiação, os espíritos possuem muitas limitações em decorrência da sua trajetória de erros na última reencarnação. E aí eu tenho um exemplo muito interessante que eu estava pesquisando e um palestrante falou sobre um autista em expiação nessa atual reencarnação dele. Eles estavam num trabalho mediúnico na casa espírita e esse espírito se manifestou e falou que nesta existência ele estava com condição de transtorno do espectro autista, uma pessoa com o transtorno do espectro autista, e ele tinha tinha acontecido isso, ele estava assim por quê? Porque na encarnação passada ele havia sido um madeireiro que morava na floresta amazônica. E ele desmatou tudo o que pôde nas florestas. E o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Tem chuta aqui, não? Os espíritos que existem nas florestas, mais conhecidos como os espíritos elementais, estavam procurando ele. Estavam caçando esse espírito. E ele, para se proteger, veio nessa condição para que ele pudesse conseguir ter aquela encarnação e reparar um pouquinho do que ele havia feito. Porque muitas vezes a condição de autista pode ser em decorrência de uma obsessão ou de inimigos da vida passada. E nesse caso eram os espíritos elementais, espíritos da floresta, da natureza, que por causa de todo esse desmatamento, de todo esse prejuízo que ele havia ocasionado, estavam à procura dele e queriam vingança. Então por isso ele vinha vindo com essa condição. E depois temos as provas. Apresenta desafios para o espírito e seus familiares. É apresentado com os desafios que irão ser superados ao lado de seus familiares, aprendendo o significado verdadeiro de abnegação e amor. E no caso das provas, nós podemos ter dois exemplos. Uma prova por uma atitude nobre, e muitas vezes, e outras vezes, uma prova por causa de questões de débitos entre aspas, né? Exemplo, a questão de uma prova por causa de um débito, que a pessoa precisa vir reparar. Vamos imaginar que há décadas atrás, há centena de anos atrás, há 100 anos atrás, onde um homem de cor negra, de cor branca, se apaixona por uma moça de cor negra. E os pais, por serem da alta sociedade, não aceitam esse enlace desses dois. Então, por isso,
esse rapaz opta pelo suicídio. Então, ele desencarna com o agravo do suicídio. Mas os pais também têm débito, porque eles não foram tolerantes. Eles se deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade, que a alta sociedade impunha naquela época. Então eles voltam noutra encarnação, o jovem com a condição de autista e os pais como os cuidadores. E aí eles têm que dar todo o suporte àquele filho pela própria imprevidência do filho e deles. E temos também ao contrário, onde espíritos que muitas vezes não precisam mais reencarnar, mas veem a necessidade de auxiliar os seus familiares na evolução deles, aceitam essa condição, para que eles consigam amaciar, entre aspas, o coração daquelas pessoas que estão ali, para despertar a consciência das pessoas, dos seus familiares, da necessária mudança, da resignação, do amor. Então nós não podemos pensar que o autismo é só uma coisa ruim. Não. Nem pensar. Tem as questões que tendem para um lado e tendem para o outro. Nós não podemos ser extremistas. E aqui. É importante saber, nem todos os autistas são iguais. Como eu comentei com vocês, é a questão do espectro. Existem várias características, cada autista é diferente, mas algumas características predominam. Autistas não verbais ouvem e entendem o que acontece ao seu redor. Se possuem autistas não verbais na família, cuidado com o que vocês falam para eles. Eles entendem tudo. Tudo, tudo, tudo. E mesmo que eles não possam expressar esse sentimento, lá dentro deles aquilo machuca. Existem vários exemplos que a gente pode encontrar por aí. Tem um caso de uma mãe que tinha um filho com um transtorno e eles traziam essa criança para o trabalho de desobsessão e um dia eles não vieram e essa criança se manifestou e falou e colocou tudo para fora, tudo o que a mãe falava nas costas dele. Então nós devemos ter cuidado, gente. Cuidado e o cuidado não, mas a compaixão principalmente. Autismo não tem cura. E não tem como cura, mas, como diz aqui embaixo, os sintomas podem ser acentuados e pessoas com transtorno do espectro autista podem migrar de um nível para outro. Até foi questionado isso numa terça-feira que nós estávamos juntos, e eu tinha comentado ao pessoal que eu tinha feito em um sábado a palestra. E aí eles perguntaram, Leon, tira essa dúvida, sabe se tem como mudar de um nível para o outro? Eu disse sim. Uma pessoa, a questão que é não regride, a questão da evolução, gente, não regride, mas consegue-se melhorar, evoluir. Uma pessoa com o transtorno do espectro autista nível 3 de suporte, ele consegue, com o tratamento adequado, passar por um nível 2 de suporte. A mesma coisa com um nível 2 de suporte, pode, através do correto atendimento, pode passar para um nível 1 de suporte e ter uma vida normal. A pessoa não está fadada àquilo ali. Não, ela consegue. A evolução, gente, é a lei de evolução. Mas lembrando, claro, sempre com o tratamento correto, né? Assertivo. E para encerrar, aqui para quem quiser saber um pouquinho mais sobre autismo e espiritismo, temos a evangelização de portas abertas para o autismo, para quem trabalha na casa espírita e mais no foco de evangelização. É um livro bem interessante, quem quiser emprestado eu tenho. É bem legal, vai gostar. Temos depois Autismo, de Hermínio C. Miranda. Esse é um primeiro livro sobre autismo ligado à espiritualidade. É um livro mais histórico-científico, traz muitos dados, então ele embanando um pouquinho a mente, mas também é muito bom, gente, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. E temos também o Autismo e Espiritismo, do Gustavo Henrique de Lucena, que ele traz um pouquinho também sobre a parte mais mediúnica do autismo e da terapêutica.
como se deve fazer a questão mediúnica aí com os autistas. Certo, gente? É isso. Espero que tenha trazido um pouquinho de esclarecimento para vocês em decorrência desse tema. Aprofundei um pouco, mas vou aprofundar ainda mais em abril, então espero que vocês estejam aqui conosco. E já antes de partir para a oração, quero agradecer, que é a minha última palestra desse ano. Muito obrigado por vocês que estiveram comigo durante a decorrência desse 2023, que 2024 nós possamos estar juntos também. E como eu falei no sábado, quem quiser esse ano vir, que ainda não está trabalhando com a gente, não está estudando com a gente aqui na Casa Espírita, venham estudar com a gente, venham trabalhar com a gente. A gente está precisando sempre de pessoas novas, voluntários. A gente vai abrir agora o 2º ano do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que ele vai se iniciar em fevereiro. Agora em janeiro vai abrir as inscrições. Quem quiser participar, temos o grupo de quinta-feira, que vai seguir direto, não vai ter férias. Tem o grupo de quarta de tarde, para quem quiser vir também. Então venham, gente. É importante que nós nos mantenhamos conectados com a casa, para que nós tenhamos uma existência. E sábado de tarde também nós temos o grupo do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, para quem quiser. Uma coisa mais aprofundada, mas é bem legal também. A gente está no que mesmo, Jô? É o Evangelho, né? A gente está agora nas parábolas de Jesus. A gente está, está abrindo as parábolas de Jesus. Está bem legal para quem quiser participar com a gente, tá, gente? Só não temos online para o pessoal que está em casa, só nós não temos online. O único que tem online é o ESG aí na terça-feira. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo, que nós nos encontremos ano que vem.